Olá, tudo bom? Aqui é o Anton novamente para mais um checkpoint da GoFi. Hoje a gente vai falar sobre CRM, a gente vai desenvolver um CRM aqui na prática mesmo, a gente vai montar começando aqui logo em seguida, já partindo para botando a mão na massa, né? Não perder muito tempo. O... A gente vai montar hoje um CRM, né? Um funil de... Na verdade, a gente sabe que o CRM não é só composto pelo funil de vendas, né? O funil de vendas está dentro do CRM. Mas a gente vai pensar desde a entrada do cliente, né, até o pós-venda, né? Criar um CRM com esse sistema criar um sistema de relacionamento com o cliente. Então a gente vai criar da entrada dele, então desde quando o cliente manda um lead para a gente, né? Ou, ou a gente faz uma prospecção até o pós-venda, onde a gente acompanha se foi bem, se o produto foi entregue, né? Se qual que é qual é o nível de satisfação do cliente, por aí vai. A gente vai começar montando esse CRM pela entrada do cliente, né? Como esse cliente ele chega até nós. A gente vai criar então ele dentro da GoFi, né? Aqui eu separei já um processo mapeado de CRM. A gente tem desde a captação inbound. Então, quando a gente falar de outbound, a gente está falando os clientes que buscam a gente que a gente busca o cliente ativamente, então por ligação, e-mail, mensagem, né? A famosa prospecção ativa. E a gente vai criar um outro processo, um outro fluxo de trabalho para captação inbound, que é que a gente recebe os clientes de forma passiva, né? Os clientes buscam a gente pelo Google, pelo Facebook, pelo Instagram, né? Todos os canais ali que o cliente tem que preencher alguma coisa e iniciar um contato com a gente, né? Depois disso, a gente vai ter o funil de vendas, que depois esses dois processos, eles servem para a gente gerar oportunidade. Então aqui a gente vai qualificar essa oportunidade e ver se realmente é uma oportunidade. E aí a gente vai passar para um outro fluxo de trabalho, né, um outro board, que é o funil de vendas, que é onde a gente vai pegar essa oportunidade, fazer uma negociação e tentar realizar um fechamento. Depois desse fechamento, a gente vai para o pós-venda, né? Então, se a gente fosse colocar aqui mais ou menos isso em um fluxograma, a gente teria então inbound, a gente também teria outro quadrado que seria o outbound, a gente teria o funil de vendas. Isso é o que a gente chama de funil de vendas em Y, né? Então ele tem duas entradas aqui. E aí, depois do funil de vendas de uma venda concretizada, a gente tem o pós-vendas, né? Então, pós-vendas. E aqui a gente também cria e conecta com uma setinha. Beleza? Isso aqui que eu estou mexendo ainda não é GoFi, tá? É só uma ferramenta que a gente usa para fazer os mapas mentais. Então, beleza. A gente já tem definido aqui mais ou menos como é que como vai ser essa interação, certo? O... A gente falando um pouco mais do processo em si, né? A gente entendendo como eles vão ser montados, a gente tem, para cada um aqui tem tanto tem o nome do board em si, então eu acho que a gente vamos começar criando os boards dentro da GoFi. Então a gente vai montar os boards agora, vamos começar, né? Primeiro que a gente vai usar é captação outbound. Então esse vai ser o primeiro board que a gente vai montar. Deixa eu criar aqui um novo board, né? Captação outbound. Já tenho aqui, ele já me traz algumas etapas, né? Deixa eu botar aqui uma foto, um ícone legal para a gente usar. Esse aqui de funil mesmo, não tem problema. E aqui, logo em seguida, como o processo já foi mapeado, eu tenho já as etapas aqui. Eu tenho a primeira etapa que é os prospectos, né? Então eu já vou mudar o nome aqui. Tenho a segunda etapa que é contato inicial. E eu tenho a avaliação, né? Que é a terceira etapa. Deixa eu tirar isso aqui. Isso aqui que eu estou fazendo. Como quando a gente cria um board, por padrão ele já vem com 3 fases. E a última fase ela é uma fase final de processo. Tá? Então eu vou desfazer isso compromete, isso influencia em algumas funcionalidades dentro do sistema. E a gente tem a última etapa, que é oportunidade gerada. Né? Então, deixa eu criar aqui um novo board, clicando aqui. Né? Oportunidade gerada, então a gente já tem as etapas do processo. Então, isso aqui já foi, isso aqui as etapas a gente já contemplou, né? Uma coisa depois, o que a gente vai...
o que a gente também vai ter são os campos personalizados. A gente vai poder criar cards aqui, eu posso criar cards e eu mover eles em etapa por etapa, né? Mas eles não dizem nada. Se eu abrir esse card, ele não vai ter nenhuma informação. Então agora a gente vai colocar as informações, né, no nosso fluxo de trabalho que devem ser preenchidas quando eu realizar uma prospecção. Vou tirar aqui 2 pontos. E a primeira informação que a gente vai ter que ter, né, é o formulário inicial, certo? O formulário inicial, a gente usa muito, no caso, a gente tem aqui os cards que não tem, eles não têm, tem as etapas já, mas a gente não tem os campos ainda para preencher. Então a gente vai criar aqui, clicando no novo card, a gente tem acesso ao formulário inicial. Aqui a gente vai colocar as entradas de informação do meu fluxo de trabalho. No caso aqui, como a gente está trabalhando na primeira etapa, a gente vai trazer os campos para o formulário inicial, que são esses daqui, ó. A gente tem nome do prospecto, então no caso o nome da pessoa, o e-mail da pessoa que eu vou prospectar, isso a gente vai pegar muito de lista, né? Telefone, a fonte, de onde eu peguei isso, certo? E a data da identificação. Acho que a data da identificação não vai ser tão útil para a gente, mas para deixar mais simples, a gente vai trabalhar com esses campos aqui. Então, o primeiro campo é o nome, né? Então, eu vou criar um campo aqui, nome, criado. Vou criar um outro campo, que é o e-mail. E aí eu não vou usar um campo do tipo texto curto, eu vou usar o e-mail. Então também vou criar aqui. Eu posso falar que ele é obrigatório, mas nesse caso a gente não quer, tá? Telefone. Então também tem um campo aqui por padrão já para vir o telefone. Fonte. Então aqui eu posso pegar para inserir de onde eu peguei esse lead, né? Então eu posso criar aqui uma seleção de lista e botar fonte e criar algumas opções, né? Então a gente pode colocar aqui e-mail, quer dizer, lista Google Maps, pode ser alguma rede social que eu peguei, enfim, por aí vai, tá bom? Então aqui eu já tenho uma coisa, eu já posso criar uma nova prospecção aqui. Se eu botasse aqui o meu nome, no caso Anton, né, o meu e-mail anton@gmail.com, e aqui eu colocasse o meu número, né? Ele já até formata e aqui a fonte de onde eu peguei ele. Então aqui, pô, tem essa lista. Clico nesse novo card, opa, já vem aqui e já aparece já aparece aqui o nome da pessoa com algumas informações aqui, e eu já posso começar a seguir, mandar para contato inicial e começar a realizar o meu contato com esse prospect, né? Algumas coisas úteis que a gente pode colocar aqui também, se a gente vir no canto superior direito, é definir o que vai ser o título do meu card, no caso eu vou usar o nome mesmo, e os meus subtítulos, que aí eu posso usar aqui e-mail e telefone. Agora, se eu vir aqui e dar um F5 na página, restartar ela, né? Aqui já aparece como subtítulo, já tem essas informações mais na mão, né? Para eu conseguir fazer meu processo. A gente criando agora aqui, fluindo, né, no nosso processo, a gente tem a outra etapa, que é o contato inicial. Aqui, no contato inicial, a gente vai inserir alguns campos para serem preenchidos, que são responsável pelo contato, né? Então, quem que é a pessoa que está sendo responsável? No caso, é o responsável de quem está realizando esse processo. Eu vou criar esse campo aqui chamado responsável. E ele é um campo diferente, que é do tipo responsável, que eu consigo adicionar aqui minha foto, né? Então, todas as pessoas que fazem parte desse fluxo de trabalho consegue a gente colocar aqui e aparece até a fotinho ali a minha foto, no caso, porque sou eu, mas poderia ser outra pessoa. Eu também consigo filtrar aqui, caso eu precisar só ver quem eu estou prospectando, certo? Né? Quem é o que eu tenho para prospectar. Outra informação aqui que eu também que eu vou ter que colocar desse processo já mapeado é a data do contato, né? Então eu posso criar aqui, pô, quando eu vou fazer, qual vai ser a data desse contato? Então eu posso usar um campo aqui, data e hora. Data de contato. E aí aqui eu consigo inserir uma data, então eu vou armazenando informações sobre o meu processo, certo? E o feedback do contato, né? O que o cliente me retornou sobre esse feedback. Isso é muito bom para fazer algum controle depois, avaliar se os colaboradores estão fazendo as prospecções corretas e por aí vai, né? Deixa eu usar esse campo aqui do tipo texto longo, então ele serve para inserir informações maiores. Feedback do cliente, certo? Então, outra coisa que eu posso fazer aqui também é um campo chamado de um campo de texto fixo, que ele serve para criar textos fixos que vai aparecer apenas naquela etapa ali. A gente pode usar muito para scripts de venda, né? Então, se a gente fosse botar aqui um script de prospecção, no caso, né? Prospecção.
a gente fala, olá, fulano, né? Estou entrando em contato com você para oferecer uma oportunidade. Pronto. 3 pontos, só de exemplo. Uma coisa interessante aqui que eu já posso deixar rápido, em vez de eu deixar esse olá fulano, eu já posso completar essa palavra aqui e colocar um campo dinâmico aqui e puxar lá do formulário inicial o nome de quem eu estou prospectando. Então vou lá e eu crio esse campo aqui e aí ele já vai olá Anton, estou entrando em contato. Então você já poderia dar um Ctrl+C aqui e copiar lá no seu WhatsApp tudo que já ia vir já preenchido, né? Uma coisa para agilizar ali o dia a dia, beleza? Vou mover esse campo lá para cima, né? Para deixar aqui. Uma coisa que tem que ficar clara é que todo card, depois que passar por essa fase, ó, vou mover esse card aqui que está para rascunho para cá. Vai aparecer aqui as informações para serem preenchidas, tá bom? Próxima etapa, avaliação. Então, nessa etapa será avaliado o interesse do potencial do prospect. No caso aqui, a gente vai fazer uma qualificação, né? Vamos mover agora esse card que a gente preencheu aqui, né, o Anton, para a próxima etapa. Feedback do cliente. Então, vamos colocar aqui, quer dizer, está interessado. Vamos botar assim, poderia ser mais completo, mas só para fins de exemplo. Vou mover para a etapa de avaliação. Na etapa de avaliação, a gente tem algumas informações que a gente quer entender. O interesse dele, realmente. Então, a gente pode usar aqui o checkbox para a gente entender o interesse, criar um campo de interesse e adicionar aqui opções. No caso aqui, as opções que a gente pode falar, se a gente fosse pensar em algum exemplo de produto que ele estava interessado, vamos pensar em internet, né? Vamos pensar em planos. Plano 1, plano 2 e plano 3. Então, eu consigo criar esse campo e eu consigo botar aqui qual que é o plano que essa pessoa tem, né, que ela tem interesse. No caso aqui, reforçando, todo card que passar por aqui terá que preencher essa informação. A gente pode deixar ela até obrigatória, né? Então, se eu não preencher essa informação e ele tentar passar para a próxima fase, ele não deixa. Tem que ser preenchido antes, né? Outra informação que a gente também tem aqui é o potencial, né? Seleção de lista. Baixo, que aqui botou as opções, baixo, médio, alto. Essa seleção de lista é legal, mas eu acho que nesse caso vai ser melhor a gente utilizar etiquetas, né? Então a gente pode botar aqui potencial. E aí eu vou falar que esse campo é obrigatório, e aqui eu vou adicionar um potencial. Aqui ele está me convidando para criar as etiquetas do board, no caso, certo? Então aqui eu vou criar as etiquetas que ele falou. Médio, alto, baixo, médio, alto. Então vamos lá. Alto, podemos colocar uma cor vermelha, uma cor mais quente. Médio, uma cor mais fria, né? Na verdade a gente pode usar até um amarelo nesse caso aqui. Vou botar aqui médio. E aqui baixo. E a gente usa uma cor bem mais fria. Podemos usar um verde, mas particularmente eu gosto de usar o azul, tá bom? Então aqui eu tenho que inserir alguma informação. E aí essa etiqueta, quando eu preencho, ela já vai aqui para cima, certo? E vai aparecer aqui no meu card, né? Fica bem mais fácil de visualizar. E eu também consigo filtrar, certo? Opa, cliquei aqui sem querer. Vamos para a próxima etapa agora. A próxima etapa, ela é a oportunidade gerada, que é, ou seja, a gente confirma que aquele card ele é uma oportunidade, certo? Dentro dessa oportunidade gerada, aqui a gente tem algumas informações que são data da oportunidade, né? Isso já é armazenado pela ferramenta, ela já vai cravar isso. Quando o card ele entra aqui dentro da oportunidade gerada, a gente já tem aqui quando que ele entrou, né, a data, então é uma informação que a gente não precisa cadastrar. A gente vai tornar essa fase final de processo. E aí a gente também tem o valor, né? Uma coisa que a gente pode pegar qual que é o valor quanto que tem ali de faturamento, né, potencial. Eu vou mover aqui para trás, vou botar na avaliação, eu vou colocar essa informação. Ela vai fazer mais sentido se a gente cadastrar aqui. Isso aqui foi um processo pré-mapeado aqui que me passaram, tá? Por isso que tem algumas coisas que eu estou alterando, porque elas vão fazer mais sentido com a GoFi se a gente configurar de uma certa forma, tá bom? Vou colocar aqui então valor, vou usar esse campo, né? O de moeda, então o valor. E vou falar também que ele é obrigatório, beleza? Beleza, até aqui então a gente fez todo o processo de captação de outbound.
Uma coisa que a gente tem aqui, ó, automação. Quando um card entrar em oportunidade gerada, cria-se um novo card em novas na etapa novas oportunidades no fluxo de trabalho funil de vendas, no board funil de vendas. Quando a gente fez aqui o funil de Y, a gente criou uma ligação, né? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar esse board, certo? Do funil de vendas e vai fazer uma automação para o card passar automaticamente lá para o funil de vendas. Vamos voltar lá em captação e outbound, voltar aqui para o meu início, e eu vou criar agora o board de funil de vendas. Certo? Criei aqui, ele vem cru como o outro. Vamos olhar aqui, já criar as etapas desse board, né? No caso aqui a gente tem novas oportunidades em negociação, fechamento e pós-venda. São 4 etapas, né? Então vamos copiar aqui, novas oportunidades, vai ser a primeira. Em negociação. Fechamento. E que a outra é pós-venda. Feito. Criada a fase. Deixa eu tirar essa fase de final de processo. Então, vamos lá. Então, aqui chegam as oportunidades geradas tanto pelo fluxo inbound quanto outbound, né? Então, a gente também tem que criar depois o fluxo de inbound, no caso, certo? Então, vamos lá. Vamos criar o formulário inicial. Então, a gente tem que ter o nome da oportunidade e o valor que aquele cliente tem em potencial. Outra informação também importante é a gente ter o telefone dele e o e-mail, né? Caso for preenchido. Acho que é bom para a gente conseguir trafegar essas informações entre os boards. Vamos criar então aqui no formulário inicial, a gente vai criar o campo nome, telefone, e-mail e o valor em potencial. A gente cria aqui. Quando eu for criar, então o que acontece? Quando o que é a nossa automação que a gente quer fazer? Quando um card entrar na fase oportunidade gerada, criar um novo card em novas oportunidades no fluxo funil de vendas. Como é que eu monto essa automação, certo? Aqui no canto superior direito tem a parte automações. Eu vou clicar aqui, vou clicar em nova automação. E aqui agora a gente vai configurar o evento dessa automação. Então, quando um card entrar em uma fase específica, que no caso é a fase oportunidade gerada, no board captação outbound, para a fase oportunidade gerada. A gente vai para a próxima etapa, a gente pode colocar uma condicional, não é esse caso. A gente vai para a próxima etapa, que é criar um card, né? Então agora é ação. Ali a gente fez o evento. O que vai ser o gatilho da minha automação? No caso, agora eu vou fazer a ação. Criar um card no board funil de vendas. E aí aqui ele me puxa todas as informações do funil de vendas. Então, o que vai ser o meu nome? Quando esse card for criado, de onde ele vai puxar essa informação? Obviamente, lá de captação outbound. Só que aqui no maisinho a gente consegue puxar informações que estão lá no outbound. Lembra que a gente criou nome, telefone, fonte, responsável, data do contato, feedback do cliente, interesse, né? No caso aqui a gente quer puxar o nome, certo? O telefone, e-mail e também o valor em potencial, certo? Uma coisa também legal que a gente tem que pegar, eu vou ativar essa automação agora aqui, já, mas eu acho que tem mais uma informação que é muito importante. Então a gente vai colocar aqui outbound para, isso aqui é só o nome, tá? Para funil de vendas. Vou ativar a automação. Uma informação que eu quero incluir, que também traga, é o interesse do cliente, né? O que ele está interessado. Eu vou criar aqui um campo texto curto de interesse, certo? E eu vou puxar lá, vou na minha automação e vou editar ela agora para puxar lá do interesse, puxar o interesse lá que foi preenchido em avaliação, na fase de avaliação lá em outbound. Salvei. Vamos fazer o teste dessa automação? O que a gente definiu? Deixa eu abrir aqui duas abas, né? Para a gente conseguir olhar isso em tempo real. Que quando um card entrar em oportunidade gerada, vai se criar um card em funil de vendas. Vamos testar isso? Né? Então eu vou mover agora esse cara para a oportunidade gerada. Deixa eu botar o valor aqui porque é obrigatório. Eu vou botar R$1.000. Vou mover para a oportunidade gerada. Movi. Então agora a automação ela vai rodar, né? Ela está aqui registrada e é para se criar um card aqui em funil de vendas. Então o card já foi criado aqui automaticamente pela automação e quando eu abrir ele já vai ter todas as informações aqui, né? Do valor em potencial, e-mail,
Tudo isso trazido automaticamente quando entrou no processo de funil de vendas, certo? Quando entrou lá quando entrou lá na fase, oportunidade gerada, caiu no funil de vendas. Uma coisa interessante que a gente pode fazer aqui é definir um responsável automático para essa fase. Então, quando caem novas oportunidades, eu posso falar que eu já vou ser responsável. Então, vamos realizar a automação de novo, só para a gente ver como é que fica, né? Vou remover esse card, vou lá em captação, vou voltar e vou mandar para a oportunidade gerada. Ele vai criar um card daqui a pouco. Vou dar um F5, já para acelerar então, talvez. Vamos ver se vai criar. A automação está rodando. Criou. E já me trouxe automaticamente aqui como responsável. Beleza? Uma coisa. Aqui, vocês podem ver que as etiquetas os subtítulos eles não vieram, né? Então a gente também tem que configurar para esse board. No caso, eu vou definir que o nome é o meu título e o meu subtítulo vão ser telefone, e-mail e o interesse. Então, se eu der F5, ele já vai vir aqui e se eu voltar para trás e para frente, também já vai se criar o card com o subtítulo tudo corretamente. Deixa eu dar um F5 aqui para criar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não criou ainda. Beleza, criou. Já deu certo, já está aqui. Beleza? Agora vamos criar os próximos campos das outras etapas, certo? Temos aqui, vamos lá. Aqui a gente tem, então, os campos personalizados dessa etapa de funil de vendas. A gente já criou esse aqui primeiro. A gente vai ter agora em negociação. Então, responsável pela negociação, a gente já preencheu pela aquela automação aqui que adiciona o responsável automático. Data de início da negociação e o feedback do cliente. Então, vamos passar agora esse card para a etapa em negociação e vamos criar aqueles campos ali, beleza? Data do início da negociação. Negociação. Coloca um campo obrigatório. O próximo campo seria o campo feedback do cliente. Feedback do cliente. Texto longo. Já está aqui preenchido. Já vou usar. Campo obrigatório. Beleza. Tem uma fase aqui que a gente também vai criar, que aqui depois que a gente faz aquela negociação e envia uma proposta, a gente tem que ficar no acompanhamento dele, né? Isso a gente chama uma fase de follow-up, né? Eu vou criar aqui essa fase, follow-up, e eu vou mover a fase para lá. E uma coisa que eu também tenho que habilitar, tá vendo que não está aparecendo aqui para eu mover direto para follow-up? Né? Eu tenho que configurar os movimentos. Para onde essa fase pode mover? Isso para criar travas no meu processo, né? Para ser um fluxo linear. Então eu vou falar que ele pode mover para follow-up ou voltar para novas oportunidades. Para a gente fazer esse acompanhamento do follow-up, é muito importante a gente ter um alerta para a gente saber quando que vai ser o nosso próximo contato. Né? Eu vou preencher essas informações aqui. Né? Vou botar alguma coisa aqui só de exemplo. Vou mover para follow-up. E agora aqui, nessa etapa de follow-up, eu quero botar um alerta para mim saber quando que eu tenho que fazer meu próximo contato. Para isso, eu vou usar o campo data de vencimento e vou botar aqui data do próximo contato. E aqui, quando eu preencher, então vou botar aqui no dia 4 às 3 horas. Quando eu preencher, tá vendo que aqui apareceu uma informação? E se eu tirar meu card, aparece aqui agora a data de vencimento desse card, que é para eu me controlar quando que eu tenho que entrar em contato novamente. Se essa data mudar para uma data anterior ao dia de hoje, né, ou a hora, ela fica vermelha. Então eu consigo me organizar assim e eu consigo também ordenar os cards aqui para a data de vencimento menor ficar em cima. Então sempre os cards que eu tenho que entrar em contato vão ficar em cima, certo? Próxima etapa que a gente também tem que fazer é a de fechamento. Ali a gente vai falar a data do fechamento e o valor final fechado. Como a gente já é registrado aqui as datas que ele entrou, né? Então ali a gente não precisa preencher essa questão de quando foi o fechamento. Então vou botar um campo de valor de moeda, né? Então valor final fechado, certo? Então aqui eu tenho um valor, posso colocar 1 e mover para o pós-venda. O próximo aqui é o próximo board que a gente vai fazer e também vai realizar a automação, beleza? Vamos criar então o próximo board agora, que é o board de pós-vendas, tá?
Então, a gente tem aqui nome do fluxo, pós-vendas. Então, vamos copiar aqui o nome do fluxo. Criar o board, né, que é o fluxo. O board seria o fluxo, tá? Para ficar claro. A gente tem aqui os campos personalizados no início, que é o nome do cliente. Né? Então, vamos criar aqui. Nome do cliente. Poderia falar que ele era obrigatório também, tem essa opção. E-mail. Telefone. Produto ou serviço adquirido. Então, no caso, o interesse dele lá que foi adquirido, certo? Adquirido. E o valor da venda, né? Mas esse caso acho que não precisa. Como é a parte pós-vendas, a gente não vai trazer essa informação. Então, a gente tem as etapas onboard, quer dizer, novos clientes. Na verdade, a primeira etapa é os novos clientes. Então, essa fase é uma etapa de espera, né? O onboard. O acompanhamento. E a renovação. Feito, legal. Lembra que a gente tem que fazer automação? Então, quando um card entrar em pós-vendas, no board funil de vendas, cria-se um novo card em novos clientes no fluxo de trabalho pós-vendas, que é esse que a gente está trabalhando. Então, vamos criar essa automação? Nova automação. Quando o card entrar em uma fase, lá no board funil de vendas, para a fase pós-vendas, cria-se um card no board pós-vendas. Nome do cliente a gente vai puxar de lá. O e-mail também a gente vai puxar de lá. O telefone e o produto adquirido, que é o interesse aqui. Ativa a automação, tem que colocar o nome aqui, de vendas, pós-vendas. Ativa a automação, fechou. Então, quando eu pegar esse cara vamos lá no funil de vendas e mover para a fase pós-vendas, e a gente vai tornar ela uma fase final de processo. Quando eu mover para a fase pós-vendas, é para se criar um card automaticamente aqui no board de pós-vendas. Já criou aqui, tá aqui. Vamos colocar os subtítulos, né, para a gente ficar mais organizado. A gente coloca aqui, produto adquirido, fechou. Vamos dar um F5. E a gente já tem aqui, beleza? Então, produto adquirido, plano 2. A gente vai agora aqui, vamos fazer agora as próximas etapas do processo. Então, vamos mover para onboard. A gente tem que agora colocar os campos responsável pelo onboard, quem vai ser. Né? A gente pode colocar aquela automação já, para colocar o responsável aqui quando cair em novos clientes. Então, no caso, eu vou me colocar, mas eu poderia ter um campo responsável ali, como a gente colocou lá na prospecção, tá bom? Campos personalizados, beleza. Data de início do onboard. Então, a gente tem aqui, vamos criar esse campo. Data, campo do tipo data. Beleza. E feedback do cliente, certo? Então, poderia ser vários campos aqui, tem vários tipos, a gente pode criar totalmente um fluxo totalmente personalizado, tá bom? A gente coloca aqui a data, vamos colocar aqui quando é que foi como exemplo, e mover para acompanhamento. No acompanhamento, a gente também tem o responsável pelo acompanhamento, poderia ser outra pessoa nesse caso, no processo, né? Então, vou criar um campo responsável aqui, poderia ser. Então, se eu trazer aqui, responsável pelo acompanhamento. Então, poderia botar outro. No caso aqui, só tem eu no processo, certo? Que faço parte do board, né? Mas se tivesse outras pessoas participando desse board, vocês teriam mais fotos ali para selecionarem, né? O data de início do acompanhamento, o feedback do cliente e se teve alguma resolução de problemas, tá bom? Então, seria isso, a gente cria esses campos e depois iria para uma etapa de renovação. A gente teria uma data de renovação, a gente poderia colocar aqui um campo do próximo contato com o cliente, né, para ficar aquele vermelhinho, o valor da renovação e tentar gerar uma renovação sobre o produto, gerar uma venda depois futuramente, enfim, aí a gente prosseguiria com esses campos sendo criado aqui.
Acho que já deu para entender em relação, pelo menos, todo esse fluxo. A gente criou 3 boards aqui que estão interligados via automação, tá? A gente também tem outro board que a gente falou no início, que é o board de inbound. Ele é muito parecido com o de outbound. A única diferença dele é que a gente tem os leads chegam até a gente, né? Não a gente vai até os leads. E aí aqui a gente poderia criar integrações personalizadas, como a gente também já tem em outros checkpoints que a gente fez, de como a gente integrar o teu site, por exemplo, quando o cara preencheu o formulário lá dentro, cair direto no o card automático lá dentro, tá bom? Em relação ao nosso processo de CRM, é esse. Então a gente criou algo bem básico aqui em cima, com automações, né? Aqui a gente poderia ligar outras coisas, como o processo produtivo, processo financeiro, elaboração de contrato, dá para fazer muitas outras conexões via automação com fluxo de trabalho, e cada um com seu responsável, né, para cada etapa do processo, beleza? Espero que não ficou nenhuma dúvida. Obrigado por ter comparecido ao Checkpoint. Quem está vendo pelo YouTube, deixe seu gostei, se inscreva-se no canal, né? Tem também o nosso Instagram, a gente está divulgando constantemente notícias lá sobre software. Tem a relação também ao nosso site, onde a gente tem o nosso blog, lá a gente faz conteúdos. Tem o roadmap também, que tem as funcionalidades que a gente está trabalhando para GoFi. O Academy, onde a gente tem toda a nossa base de conhecimento sobre a ferramenta. Então a gente tem aqui vários. Cada um desse aqui vai ter um vídeo, né? Então também a gente tem vídeo explicando cada etapa, né? Cada funcionalidade, a nosso programa de parceiros também, né? Enfim, por aí vai. Gente, obrigado então por ter comparecido. Até a próxima. Abraço.